Olá, olá, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz de Cristo a todos vocês. Firmando aí o meu compromisso com vocês, mais uma manhã para continuarmos aí falando sobre a vida do apóstolo Paulo, tá? Esse aqui é um compromisso meu com vocês, poder estar aqui durante essa semana. Chegamos aí à metade da nossa imersão. Estamos aqui desde segunda-feira falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós dedicamos aí 2 dias, né? Que foi a segunda e a terça, falando sobre Atos capítulo 9, a conversão, e ainda não conseguimos concluir todo o assunto. Mas hoje eu vou sintetizar aqui o restinho, tá? Para nós falarmos sobre a primeira viagem missionária hoje. Vamos falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem aí como é que fazem para poder me ajudar para essa live chegar mais longe, né? Vou te dar aqui 3 opções para você poder me ajudar. 3 opções. A primeira delas, você pode compartilhar essa live com alguém. Pega aí esse aviãozinho aqui, ó, compartilha, dispara aí, tá? Dispara aí para o máximo de pessoas que você puder. Avisa que eu tô aqui ao vivo, beleza? Para poder avisar mais gente. Eu recebi algumas mensagens dizendo assim: pastor, não foi avisado de que o senhor estava ao vivo, não recebi a notificação. Então vou te dar uma dica. Você que está aqui hoje, que não recebeu notificação, entrou por acaso, vai na minha bio e ativa o sininho, tá? Tem um sininho lá que você vai ativar. Quando você ativar esse sininho, você vai ser notificado sempre que eu estiver ao vivo. Todas as vezes que eu estiver ao vivo, você vai ser notificado. Então ativa lá aquele sininho, tá bom? Para você poder ficar atento. Então isso aqui é uma dica para você. Segundo, fica atento às minhas redes sociais, que eu estou sempre anunciando. Todos os dias estou postando story falando sobre essa imersão. Beleza? Então, para você não perder, aciona lá o sininho e fica comigo aqui, vai acompanhando as minhas postagens para você poder ficar bem por dentro do que está rolando aqui na minha rede social. Então, vamos lá, se você quer me ajudar aí, muita gente falando que a live não alcançou, eu não vi a notificação, por quê? O algoritmo do Instagram tá meio louco já nesses últimos tempos. Então você pega aqui e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai ajudar a live a chegar mais longe. Envia aí para umas 5, 6, 10 pessoas, quantas pessoas você puder. Envia aí a notificação, tá? Envia aí, desculpa, esse aviãozinho aí. Segundo, você pode reagir a essa live. Coração, fogo, a chaminha aí, o emoji. Vai reagindo aí, ó. Tem como você reagir. Então você reage à live. Porque quando você reage à live aqui, o que o Instagram entende? Que o conteúdo está sendo interessante. Você está interagindo comigo aqui. Então você está interagindo. Então isso faz a live alcançar mais pessoas. Terceira maneira, você pode comprar um selo. Vai aparecer a opção aí de comprar selo. Você não é obrigado a fazer isso de forma alguma. Mas se você quiser comprar um selo aí, você vai ajudar. O que o Instagram entende? O que o algoritmo entende? Que o conteúdo está sendo tão relevante que você está disposto a investir nele. Então isso ajuda, isso propulsiona a live, isso ajuda a live a chegar mais longe, vai aparecer para mais pessoas lá no feed que eu tô aqui ao vivo, beleza? Então são essas 3 formas que você pode me ajudar a divulgar, e uma forma que você pode não perder. 2 formas que você pode não perder nenhuma atualização é isso. Você vai lá e ativa o sininho na minha bio, que aí todas as coisas que eu fizer você vai ser notificado. E a segunda coisa é ficar atento aqui à minha rede social, porque eu estou sempre divulgando, tá? As programações. Então, durante toda essa semana, só relembrando vocês aqui, estou falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Comecei na segunda-feira e vou até sexta, nós estamos aqui no meio. Falamos da conversão de Paulo, foram 2 dias fantásticos, segunda e terça. E hoje vou falar um pouco sobre a primeira viagem missionária, fazer uma síntese aqui da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá? E aí amanhã eu vou sintetizar a segunda e a terceira, e na sexta-feira eu vou falar sobre as cartas paulinas, na sexta-feira,
quando Paulo escreveu, se foi ele mesmo quem escreveu, as cartas que ele ditou, as cartas que alguém escreveu para ele, onde ele estava, em que circunstância ele escreveu, tá bom? Alguém me perguntou qual a carta mais importante que Paulo escreveu. Vou responder isso na sexta-feira, ok? Na sexta-feira eu respondo. Outra coisa, eu vou tirar ali alguns minutos da sexta-feira para poder responder perguntas, muitas perguntas que me foram feitas sobre a vida do apóstolo Paulo. Né? Por exemplo, gente perguntando, a pergunta que eu mais recebi, o espinho na carne de Paulo. O que era esse espinho? O senhor pode falar sobre esse espinho? Então fica atento aí na sexta-feira. Na sexta-feira eu vou falar sobre esse tão emblemático espinho na carne do apóstolo Paulo, tá? Então não perca, na sexta-feira vai ser quente. Eu vou falar, bota para gravar aí, que eu vou falar sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo, tá? E amanhã, quinta-feira, vou falar sobre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. E, em especial, eu tenho aqui uma surpresa para a galera que estiver comigo aqui na live, tá? Vocês já me conhecem, já sabem que eu gosto de compartilhar conhecimento, que eu gosto de fazer alguma coisa, de compartilhar, fazer alguma coisa a nível de conhecimento para a galera que me acompanha. Então, amanhã, fica aqui comigo amanhã, tá bom? Que amanhã eu vou apresentar para vocês aqui uma novidade e eu quero muito compartilhar com vocês isso, tá? Então amanhã às 7h27 eu tô aqui de novo. Nosso compromisso é firmado, 7h27 da manhã, tá? E dependendo aí da interação essa semana, na semana que vem a gente continua, de repente a gente continua semana que vem falando um pouco mais sobre o apóstolo Paulo, mas aí eu dependo de vocês, beleza? Então vamos lá, antes de eu começar a falar aqui, vamos ver quem tá aqui na live comigo, quem tá acompanhando desde segunda-feira, me dá um feedback aí, por favor. Enquanto eu tomo um golinho de café, me dá um feedback aí, você que está comigo desde segunda-feira. Me diz aí como tem sido a experiência. Tem valido a pena? Fala aí. Fala comigo aí. Tem valido a pena? Ah, beleza. A Paula, o Rafa, a Rafa, na verdade, vamos lá. Miriam Cristina, eu... Aninha, beleza. Só mais uma pergunta e a gente já vai entrar aqui no texto. Eu tô amando a Neia. Então me diz aí de onde você está assistindo essa live. Onde essa live está chegando aí, tá? Me diz aí de onde essa live, onde você está assistindo essa live, para eu ter uma ideia aí de onde essa live está chegando. Vou aproveitar para anunciar um negócio para vocês aqui que eu não anunciei, mas eu vou anunciar a vocês aqui um negócio que eu esqueci de falar. E muita gente me pede isso, tá? Beleza, tenho aprendido muito. A Adriana tá dizendo aqui, ouro, pá. Pastor Alexandre Guilherme, meu amigo, beijo no coração, chefe. Sumiu, reverendo. Cadê tu, reverendo? Tô aqui na área. Salvador, Recife, Pernambuco, Nordeste do país, tá aí, ó. Bahia, Nova Iguaçu. Gente, hoje eu estarei em Santa Rita, Nova Iguaçu, com meu amigo pastor João Roberto, tá? Aniversário da igreja, em Santa Rita. Depois eu vou postar aqui o nome da igreja. São Gonçalo, Piauí. A Natália tá lá em Piauí. Duque de Caxias, Belfor Roxo. Tânia, Deus abençoe sua vida, irmã Tânia. Beijo no coração, tá? A senhora é uma bênção. Saracuruna, Duque de Caxias. Itália. Kelly. Beijo no coração, Kelly. Governador Valadares, Minas Gerais. Americana, São Paulo. Vamos lá, então, tá aí, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Camaçari, Bahia, Goiânia, tudo aí. Gente, Atos capítulo 9 ainda, tá? Vamos lá, Atos capítulo 9, deixa eu fechar essa janela aqui, Atos capítulo 9 ainda, a partir do verso 20, Atos 9 a partir do verso 20. Caruaru, tá, o Lucas Andrade, beleza? Gente, vocês sabem que eu tenho aí 7 obras lançadas, né? Tenho 7 obras lançadas. Fora o material em e-book, né? Que também é muito precioso. Não sei se vocês sabem, a maioria que sabe. Eu tenho comentário expositivo, versículo por versículo. Joel, Jonas e Abacuque. Eu estou fazendo comentários dos profetas menores, versículo por versículo, comentário expositivo. Isso está disponível na Hotmart, beleza? Está disponível na Hotmart. Está disponível na Hotmart, em e-book. Depois que esses materiais, que eu tiver todos os 12 profetas menores comentados,
eu vou lançar impresso. Mas eu tenho aí esse comentário teológico muito bom que vai te ajudar. Tá lá na Hotmart, ok? Tá lá o comentário de Abacuque, comentário de Joel, comentário de Jonas, versículo por versículo. Vou lançar todos os profetas menores. Depois eu vou lançar a obra impressa. Mas impressa eu tenho pelo menos 7 obras. E um livro que eu relancei agora, que eu esqueci de anunciar aqui, que é o meu livro sobre Jacó. Jacó, uma pedra, um sonho, uma escada. Esse livro tem 10 anos que eu lancei. E aí eu relancei ele agora, uma edição revista e ampliada. Né? Mudei um pouco a linguagem. Tornei mais atual, porque tem 10 anos que eu lancei. E tá, então chegou aqui para mim uma tiragem nova. Jacó, uma pedra, um sonho, uma escada. Aqui eu falo sobre as 3 lutas de Jacó. A luta no ventre, a luta para sair da casa do sogro, a luta no Val de Jaboque. Então, os 3 níveis de luta. Falo sobre o nascimento de Jacó. O nome Jacó significa mesmo enganador? Aqui você vai descobrir sobre isso, né? O estigma de Jacó. Então, se você quiser, eu tenho aí alguns exemplares do livro Jacó, uma pedra, um sonho, uma escada. Como é que eu faço, Renan? Só chamar nesse telefone que está fixado aí, ó, da Academia Querix, 21 99 436 2838. 21 99 436 2838. A gente envia para todo o Brasil, tá bom? Então, ó, se você quiser, o livro de Jacó está à disposição. Eu tinha esquecido de anunciar isso nas outras vezes, mas se você quiser, ainda tem. Se você quiser também o conteúdo das lives que eu tenho dito aqui, entre em contato que você vai saber como. Tá bom? Entre em contato aí, você vai saber como adquirir o conteúdo das lives anteriores e todo o conteúdo dessa semana. Vamos lá, chega de conversa, Atos capítulo 9, verso de número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Tá? Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Paulo já começou a sofrer perseguição, tá? A primeira menção que se faz aqui que já queriam tirar a vida de Paulo quando ele começa a pregar. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocaram num cesto e desceram-no pela muralha. Tá? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Segunda vez que aparece o termo que queriam tirar a vida de Paulo. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, ele volta para Tarso, onde ele nasceu, de onde ele veio, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Vamos pontuar isso aqui rapidinho. Nós vimos aqui então a conversão de Paulo no caminho de Damasco, tá? A visita de Ananias orando por ele, impondo-lhes as mãos. E aí, quando Paulo recobra sua visão, verso 18, tornou a ver, caiu a escama, ele se alimentou, ok? Paulo come, é fortalecido, e o texto diz no verso 19, e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí logo no verso 20, o texto diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quando a gente chega lá no verso 22, o texto diz o seguinte, ó, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Se você estiver tomando nota aí, toma nota disso aí, frisa esses dois termos aí, ó. No verso 20 diz que ele estava afirmando que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22
e 2 diz que ele estava demonstrando, tá? O termo demonstrar aqui no grego, no verso 22, indica provar. Provar através da escritura, provar através de fatos, provar através de dados, que aqui o argumento que ele estava falando. Então, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Russell Shedd, Warren Wiersbe, os grandes pensadores e comentaristas, todos eles chegam à mesma conclusão. E eu faço coro com eles, lógico, né? Muito aquém desses grandes homens de Deus, mas eu faço coro com eles. Que entre Atos 9:20 e Atos 9:22 há um interregno, há um intervalo de tempo. Por quê? Porque aqui em Atos 9:20, Paulo afirma que Jesus é o Cristo, mas em Atos 9:22, ele demonstra, ele prova que Jesus é o Cristo. Esse provar que Jesus aqui é o Cristo, é o ungido de Deus, é o enviado de Deus, isso iria requerer estudo, pegar o Antigo Testamento, estudar, provar, pegar os textos proféticos do Antigo Testamento, pegar as obras de Jesus e demonstrar, olha, tá vendo? A rocha que Moisés feriu e saiu água dela, é o Cristo que foi ferido na cruz, entendeu? E pegar os textos do Antigo Testamento e provar. Lembra de Jesus no caminho de Emaús, quando ele prega para os discípulos, falando de Moisés até os profetas sobre ele mesmo? É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui. Ele está demonstrando, escrituricamente falando, dentro da Escritura, que Jesus é o Cristo. E aí, como Paulo chega a essa conclusão, se Paulo era fariseu, se a vertente teológica de Paulo era completamente diferente a isso. E aí, como é que a gente entende isso? Gálatas capítulo 1. Vai tomando nota aí, tá? Gálatas capítulo 1. Enquanto você está assistindo, vai curtindo aí para a live poder chegar mais longe, irmão. Vai curtindo aí, não para de curtir não, tá? Gálatas capítulo 1. Olha o que o texto diz, tá? Vai tomando nota disso aí. A partir do verso 11, olha que coisa interessante. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ou seja, eu não aprendi com homens. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Isso aqui é fantástico. Olha o que Paulo está dizendo. O evangelho que eu prego, as boas novas que eu prego, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está repetindo aqui o mesmo que ele fala em 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Paulo está dizendo o seguinte, quem me ensinou sobre o evangelho, quem me ensinou a teologia que eu sei, não foram os outros apóstolos, não foi homem algum, senão o próprio Cristo. E aí fica a pergunta, como Paulo chega a esse nível de profundidade de experiência? Aí o verso 13, de Gálatas 1, tá? Porque ouviste qual foi o meu processo outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, porque ele era muito novo, né? Quando ele estudou aos pés de Gamaliel. Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, eu não fui consultar outros para aprender sobre isso. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui está o segredo. Verso 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Uau! Entre Atos 9:20 e Atos 9:22 tem um intervalo de 3 anos. Paulo se converte no capítulo 9. E ele, depois que as escamas caem dos olhos dele, ele conclui seu jejum e ele começa a pregar imediatamente. O verso 20, logo pregava nas sinagogas. Ele aproveitou
entravam nas sinagogas e o texto diz que ele estava afirmando. Então Paulo começou a pregar e começou a afirmar, olha, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Mas isso começou a gerar dúvidas, as pessoas questionavam Paulo. Como é que você prova isso? E aí Paulo então se retira de Damasco e vai para as regiões da Arábia, onde ele fica aproximadamente 3 anos. São nesses 3 anos que Paulo fica na Arábia que ele vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Dr. Charles Swindoll, grande Charles Swindoll, eu até tenho aqui, né? Depois eu vou indicar esse livro para vocês. Nos seus livros, na sua série, Os Heróis da Fé, ele tem um livro que ele fala só sobre Paulo. E quando o Dr. Charles Swindoll fala sobre esse episódio, ele acredita, ele afirma, e eu faço coro com ele, de que foi nesse período que Paulo, nesse período de silêncio, nesse período de reclusão de 3 anos na Arábia, Gálatas 1:18, que Paulo recebe as maiores revelações da parte de Jesus. Por exemplo, quando a gente chega em 1 Coríntios 11:23, que Paulo fala da ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que ele foi traído, tomou pão e tendo dado graça, partiu. Gente, Paulo não estava na última ceia. Eu falei isso aqui no primeiro dia. Paulo era aproximadamente aí uns 10 anos mais novo do que Jesus. Paulo ainda era um garoto. Então Paulo não estava na ceia. Paulo nem cria em Jesus na época da última ceia. Como Paulo sabia o procedimento da ceia? E ele fala o seguinte, porque eu recebi do Senhor que eu estou ensinando para vocês. E ele conta detalhes da noite que Jesus foi traído. Como que Paulo conta detalhes se ele não estava lá e se ele não aprendeu com nenhum homem? Em algum momento da reclusão de Paulo, o próprio Cristo ensinou para Paulo toda essa demanda teológica. O próprio Cristo ensinou, Paulo, você não estava na última ceia, mas eu vou te ensinar como é que funciona a ceia. Na noite em que eu fui traído, quando Judas me traiu, eu peguei o pão, dei graças e disse aos discípulos para repetir a mesma coisa. Então, esse intervalo aqui, Paulo tem, nesse período de reclusão, de silêncio, é quando Paulo tem experiências íntimas com Deus. Íntimas com Deus. E aí quando ele volta desse tempo, Atos 9:22, aí ele já não só afirma, ele demonstra, ele prova que Jesus é o Cristo. Então Paulo viveu um seminário intenso com o próprio Cristo. Pegou aí, irmão? Acho que já valeu a live, né? Acho que só essa informação aqui já valeu a live. Beleza? Tô te dando ouro aqui, irmão. Tô te dando ouro aqui. Então, quando você estiver anotando, pega aí na sua Bíblia e anota aí, ó, tá? Atos 9, verso 20 a 22, coloca aí Gálatas 1:18 ao lado, que você vai saber que houve aí esse intervalo de 3 anos. Aí, depois desses 3 anos, Paulo volta para Damasco, continua pregando. E aí, como ele está confrontando o sistema religioso da época já, Paulo sofre a sua primeira ameaça de morte. E aí, eles cercam a cidade de Damasco, e aí dia e noite guardavam a entrada da cidade, porque queriam matar Paulo. Aí os seus discípulos, agora repare, ó, Paulo já tem discípulos em Atos 9:25. Paulo já tem discípulos em Atos 9:25. Irmão, entenda uma coisa, todo mundo tem um tempo de preparo. Ninguém chega da noite para o dia. As pessoas veem o resultado, mas não veem o processo. Ninguém chega da noite para o dia. Tem todo um processo envolvido por detrás disso aqui. Agora Paulo já tem discípulos que colocam ele num cesto e o descem pela muralha. Repare que tanto Paulo quanto Moisés começaram do mesmo jeito, dentro de um cesto. Moisés foi colocado num cesto no rio Nilo e Paulo desceu num cesto pela muralha da cidade de Damasco. Então repare que tanto Paulo quanto Moisés foi o cara do Antigo Testamento, Paulo é o cara do Novo Testamento depois de Jesus. E ambos começaram dentro de um cesto, escondidos para não perder a vida. Deus sempre esconde aqueles a quem Ele ama. Deus sempre esconde. Tem um período que Deus vai esconder. Tem um período que Deus vai colocar essas pessoas escondidas. Paulo fica 3 anos na Arábia e quando volta para não morrer tem que se esconder dentro de um cesto. E você está aí reclamando de um hater ou outro que está te falando na rede social. De vez em quando aparece um outro hater aqui me criticando, me xingando, ofendendo. Os caras ofendem muito. E eu nem esquento para isso, irmão. Deito e durmo tranquilo.
Sabe por quê? Porque faz parte do processo. Paulo está começando dentro de um cesto. E aí, para pensar no seu começo, para pensar no que tem acontecido na sua vida. Será que há razões, há motivos para você reclamar? Ok? Aí, depois disso, vamos adiantar aqui. Paulo vai para Jerusalém. Só depois desse período é que Paulo vai para Jerusalém. Para encontrar-se com Pedro. Só que quando Paulo chega em Jerusalém, todos os apóstolos temiam ele, porque ninguém acreditava na conversão dele. Então, repare que nós temos aqui a fase do preparo, temos a fase de ser escondido e temos a fase do descrédito. Não, para de graça. A fase do preparo, 3 anos na Arábia, a fase de ser escondido dentro do cesto, e agora a fase do descrédito. Por quê? Tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Ele queria se juntar com os discípulos. Só que o texto diz que todos temiam e não acreditando que ele fosse discípulo. Irmão, haverá uma época que as pessoas não vão acreditar em você. Não vão acreditar no seu chamado, não vão acreditar nos seus sonhos, não vão acreditar nos seus projetos, não vão acreditar no seu talento, não vão acreditar no seu dom. E os apóstolos não acreditaram. Aí o verso 27, mas Barnabé, que é o filho da consolação, grande Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome do Senhor. Então sempre tem que aparecer um Barnabé para dar credibilidade. Eu vou repetir o que eu falei ontem aqui, só que agora dentro de outro contexto. Deus sempre envia pessoas que acreditam em nós. Então, enquanto tem uma turma que não acredita na conversão de Paulo, aparece um Barnabé que pega ele pela mão e diz, olha, esse cara pregou ousadamente em Damasco. No mesmo lugar que ele foi para prender pessoas, ele teve que fugir dentro de um cesto porque queriam matá-lo. Então tem um Barnabé para dar crédito, tem um Barnabé para poder colocar a mão no fogo, tem um Barnabé para poder dizer, não, eu acredito, eu sei disso. Então acredite, vai aparecer um Barnabé para poder consolidar, para poder testemunhar, para poder dar crédito àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você pegou aí? Deixa eu ver quem pegou essa aí. Dá um feedback aí, por favor. Vamos lá. Manda essa live para mais gente aí. Tá sendo abençoado? Manda para mais pessoas aí. Beleza? Manda para mais pessoas aí. Pegou? Enquanto tem um monte de gente desacreditando, tem um Barnabé. Tem um Barnabé que acredita, pega Paulo pela mão. E aí o texto diz no verso 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então repare que os irmãos, quando souberam que havia um complô para tirar a vida de Paulo, e é a segunda vez que ele passa por isso, primeiro em Damasco, agora em Jerusalém, querem matar Paulo. Os irmãos se reúnem e mandam Paulo de volta para a sua terra, mandam Paulo de volta para Tarso. Mandam Paulo de volta para Tarso. E aí no verso número 31, e a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eu gosto muito que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. Se você já leu o livro do reverendo Hernandes sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que coisa interessante. Ele fala o seguinte, que eu acho que uma das coisas, um dos golpes mais fortes que Paulo deve ter sofrido no começo do seu ministério foi esse. Por quê? Porque quando os irmãos pegam Paulo e mandam ele de volta para Tarso, a igreja cresce. Porque naquele momento, Paulo não estava surtindo o mesmo efeito. E aí você tem que estar preparado para ser removido do cenário. Você tem que estar preparado, porque a gente fala muito assim, né? Quando Deus quer te abençoar, Deus envia pessoas. Tem vezes que Deus tira pessoas, e quando a pessoa que Deus tira é você? E quando a pessoa que tem que sair é você? Quando Paulo sai, a igreja começa a crescer. E aí Paulo vai para Tarso, ele volta para Tarso, onde ele vai ficar.
ok? Ele volta para Tarso. E aí, nós vamos entrar aqui da cura de Enéas, de Pedro, não vou falar sobre isso. Nós temos o capítulo 10, o centurião Cornélio, o capítulo 11, a defesa de Pedro, o capítulo 12, Pedro é tirado da prisão. E aí, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar agora no capítulo 13, Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. E aí eles vão ser separados para a primeira viagem missionária, ok? Na primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária, nós vamos encontrar o relato da primeira viagem missionária em Atos 13 e 14, tá? Atos capítulo 13 e capítulo 14. Então, irmãos, não vai dar para pontuar tudo, os discursos de Paulo. Por quê? Porque senão a imersão ia virar um seminário. A gente tem que passar aqui dias pontuando tudo o que aconteceu. Lembrando que eu estou usando o livro de Atos como base, ok? Mas, o que nós vamos encontrar? Primeiro, vamos encontrá-los em Antioquia da Psídia, ok? Atos capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Agora Paulo vai reaparecer. Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era procurador de Herodes, ou Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Gente, se você estiver pontuando, pontua isso aí. Ó, na igreja de Antioquia, isso aqui é lindo. Haviam profetas e mestres. Eu não posso passar batido por cima disso aqui. Nos dias de hoje, nós temos essa segregação. Por exemplo, mestres e profetas não caminham juntos nos nossos dias. Eu creio no ministério profético, é bíblico, Efésios 4:11. Uns Deus chamou para ser profeta, outros Deus chamou para ser mestres, tá? Não é o caso de entrar nisso aqui agora. A diferença do ministério profético do Novo Testamento, do ministério profético para o Antigo Testamento, quem sabe um dia eu faço uma live para falar sobre isso. Qual a diferença de ser profeta no Antigo Testamento e ser profeta no Novo Testamento? Mas o ministério profético, ele é bíblico, não é reconhecido pela igreja, você não vai ver ninguém sendo separado a profeta, e nem mestre. São dois ministérios que não são reconhecidos, né? Nós reconhecemos evangelistas, reconhecemos pastores, alguns reconhecem apóstolos, Efésios 4:11. Uns Deus chamou apóstolos, outros a profetas, outros a mestres, outros a pastores e evangelistas. Nós reconhecemos os evangelistas, os pastores, alguns reconhecem apóstolos, alguns, mas mestre e profeta não são reconhecidos, né? E hoje em dia, por exemplo, você vai num culto, numa reunião onde tem muito profeta, você não vai ver um mestre lá. Porque normalmente há uma contradição, há um choque de ideias. Acredita-se que mestres e profetas não caminham juntos. Não, minha área é ensino, é ser mestre. Então deixa esse negócio de profeta, dos dons para lá. Os profetas já estão mais preocupados com demonstração de poder do que com Bíblia. Os mestres mais preocupados com Bíblia do que com demonstração de poder. Mas olha aqui que na igreja de Antioquia haviam mestres e profetas. Irmãos, isso aqui ensina a gente. Mestres e profetas podem caminhar juntos sim. Uma igreja salutar é uma igreja onde tem mestres e profetas. Uma igreja saudável é uma igreja onde tem mestres e profetas. Então o ministério profético e os mestres podem caminhar juntos. Ok? Até porque eles se complementam. Porque os milagres conduzem à Bíblia, a Bíblia conduz a milagre. O ensinamento conduz aos milagres, os milagres conduzem ao ensinamento. Sempre que Jesus fazia um milagre, em seguida ele fazia um ensinamento. Ou sempre que ele fazia um ensinamento, ele dava um ensinamento, depois ele fazia um milagre. Porque essas duas coisas caminham juntos. Quem dera que nós tivéssemos essa mentalidade dos irmãos de Antioquia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Repare que eles jejuam e oram, e o Espírito Santo manda separar Barnabé e Saulo. Depois eles jejuam e oram para impor as mãos sobre eles. Tem uma confirmação. Então, eles jejuam e oram, e o Espírito Santo separa. Eles jejuam e oram para impor as mãos. Tem que ter uma confirmação. Infelizmente, agora eu preciso entrar nisso. Hoje em dia as pessoas são separadas a qualquer modo. O cara dá uma saudação, falou bem, separa esse cara para o ministério. Né? O cara é um empresário
pujante, separa esse cara ao ministério. Aqui, para a viagem missionária, Barnabé e Saulo foram separados em oração e depois a imposição de mão também veio em oração. Então repare que a oração e o jejum estão aqui regendo toda a dinâmica, toda a liturgia. Ok? Então consagrar, separar pessoas, na verdade, não consagrar, mas separar pessoas sem oração e sem jejum pode ser um tiro no pé. E aí eu vejo isso acontecer, e me desculpe, eu vi isso acontecer nos últimos 15 anos da minha vida. Gente recebendo títulos que não estão preparados para receber. Gente recebendo nomenclatura que não está preparado, não tem chamada alguma, mas por causa do sobrenome recebe. Gente que não tem chamada alguma, mas por causa do lobby, por causa do network recebe. Pessoas que são separadas ao ministério sem nenhum preparo, sem nenhuma confirmação. E aí o cara fica carregando um fardo sobre si que não é dele. Aí o cara não rompe ministerialmente, não consegue fluir, por quê? Porque o cara acabou recebendo um fardo que nem dele é. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Ok? E aí eles vão começar, exatamente, o Darley falou, neófito sendo consagrado é o que eu mais vejo. A ninguém, é o que eu mais vejo por aí. Gente que não sabe nem fazer um gabinete pastoral, gente que não sabe nem dar uma palavra de oferta. Gente que não sabe nada de Bíblia. Gente que usa o ministério para ostentar. Gente que usa o salário ministerial para ostentar. Como se ministério fosse profissão de carreira. Ok? Enfim, mas deixa isso para outro dia. E aí eles são separados e são enviados, ó. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então repare, ó, Atos, eu estou em Atos 13. Eles foram separados pelo Espírito Santo, receberam a imposição de mão e depois foram enviados. Exatamente, Luiz, gente que não sabe nem dirigir um culto. Enfim, deixa para lá. Mas repare aqui a dinâmica. O Espírito Santo mostra, a igreja reconhece e depois a igreja envia. Essa aqui é a dinâmica. O Espírito Santo mostra, repare que não é a igreja que separa. A igreja só confirma o que o Espírito Santo já falou. O Espírito Santo disse, me separem Barnabé e Saulo. Não é Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. O cabeça dessa missão, dessa obra missionária, é Barnabé. Depois que Paulo vai se tornar o líder aqui é Barnabé, porque Paulo ainda está começando. Ok? A igreja jejuma, ora e separa. E agora envia eles. Então, na viagem missionária, eu vou dar aqui o itinerário, tá? O itinerário deles. Eles saem de Antioquia, vão para Salamina, ok? Em Atos 13, 5, vão para pregar na sinagoga. Ó, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica e tinham também João como auxiliar. Esse aqui é João Marcos, ok? Depois eles vão para Pergue, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, depois só Listra, ok? Voltam para Derbe, Listra, Icônio e retornam para Antioquia, ok? Dirige-se a Panfilha, Perge, Atália e Antioquia da Síria, que é a origem de onde eles saíram. Ok? Então esse é um resumo do itinerário da primeira viagem missionária, ok? Um resumo da primeira viagem missionária. Depois eu posso colocar isso aqui para vocês. Caso alguém queira, eu posso colocar aqui. Enfim, deixa isso para depois também. Então vamos ver aqui um episódio, na primeira viagem missionária, um episódio logo de cara aqui, ó. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontrar um certo judeu mágico, falso profeta em nome de Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, e este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim interpretava o seu nome. Esse Elimas aqui é o mesmo Bar Jesus, significa filho de Jesus, né? Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Barnabé, filho da consolação. Bar Jesus, filho de
o qual estava com o procônsul, esse Bar Jesus, chamado também de Elimas, né? Elimas, estava colado com o procônsul, esse cara era falso profeta. Falso profeta é aquele que traz falsos ensinos, ok? Falsos ensinos. E ele estava junto do procônsul. Ele estava junto do procônsul Sérgio Paulo, por quê? Porque ele queria mamar nas tetas, ok? Muito comum a gente ver isso hoje. Pode ver que isso aqui é um problema antigo. Mas Sérgio Paulo chama Barnabé e Saulo à parte, tá? E começa a conversar com eles. Querendo saber, eles estão na ilha de Pafos, querendo saber um pouco mais sobre o evangelho. E aí Elimas começa a se opor a Paulo e Silas, procurando afastar da fé o procônsul. Ou seja, Paulo e Silas ensinavam, Elimas vinha e desconstruiu o que Paulo e Barnabé ensinavam. Todavia, Saulo também chamado Paulo, e aqui está o segredo, marca aí, ó, Atos 13, 9. Todavia, Saulo também chamado Paulo. Vou repetir, Saulo também chamado Paulo. Gente, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso aqui é outro erro. Igual cair do cavalo lá. Ah, Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo nenhum. Segundo, Paulo não teve o nome mudado. Saulo era o nome hebraico. Paulo era o nome romano, o nome greco-romano dele. Paulo era o nome romano que ele tinha. Ok? Não é. Ele não teve o nome mudado. Ele não teve o nome mudado. Saulo também chamado Paulo. Porque a pronúncia do nome dele, ok, em grego era Paulo, que significa pequeno. Saulo, em hebraico, e Paulo. Então, era comum ter dois nomes. Não tem nenhum texto bíblico dizendo que ele teve o nome mudado. Abraão teve o nome mudado, de Abrão para Abraão. Sara, de Sarai para Sara. Jacó para Israel. Agora, Paulo não teve o nome mudado. Tu serás chamado Cefas. Beleza, Pedro. Ok? Agora, Paulo não. O nome dele era Saulo, só que como daqui para frente? Por que que aparece essa mudança aqui? Ó, tô te dando ouro, tá? Por que que aparece essa mudança aqui? Porque antes ele estava pregando para judeus. Agora ele está numa viagem missionária que ele vai pregar para gentios. Então ele vai usar o nome grego dele. Ele vai usar o nome que eles conhecem mais. Ok? Então ele não teve o nome mudado. É Saulo, também chamado Paulo. Ok? Também chamado Paulo, não é? Saulo que agora é chamado Paulo. Não, Saulo também chamado Paulo. Ele tinha dois nomes. Pegou? Aí olha o que Paulo vai falar para Elimas. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí Paulo impõe a mão sobre ele e ele fica cego. O mágico fica cego. Paulo aprendeu com ele mesmo que para a visão dele abrir ele teve que ficar cego. Então agora Paulo deixa Elimas cego para ver se a visão dele abre. Olha que coisa forte. Paulo está replicando a experiência. Então o procônsul, vendo o que sucedeu, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Quando o procônsul Sérgio Paulo vê Elimas ficar cego pela imposição de mão de Paulo, ele crê então no Senhor. Mas Elimas teve que ficar cego para os olhos do procônsul abrir. Agora olha o nome do cara, você fica Bar Jesus. Paulo diz, filho do diabo. Irmão, nada na Bíblia está por acaso. É um jogo de palavras. Você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. Você não é Bar Jesus. Você é filho do diabo. Tá vendo o contraste? O cara é chamado de filho de Jesus, Bar Jesus. Não, você não é Bar Jesus, você é filho do diabo. É um contraste. Paulo está fazendo um contraste entre o que o cara... É uma oposição. Ok? Você se denomina filho de Jesus, mas você é filho do diabo. E aí, irmão, quanta gente que parece ser filho de Deus, mas na verdade não passa de filho do diabo, porque é enganador. Porque prega falsas doutrinas. Tá? Falsas doutrinas. E aí, irmão, quem sabe mais pra frente, eu não posso nem falar disso, que é complicado. Eu faço aqui uma série de lives para falar exatamente sobre isso. O que é o falso profeta? O que é um profeta? Ok?
que tem muita coisa, infelizmente, tem muita coisa que é antibíblica. E a gente teria que ter aqui dias para falar sobre isso. Mas tá aqui um exemplo prático disso. E aí vamos caminhar para o final aqui. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui, João Marcos mete o pé. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se lá. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então eles saem ali da ilha de Pafos, ok? Navegam de Pafos até Perge da Panfilha. Quando eles chegam em Perge da Panfilha, é quando João Marcos volta para Jerusalém. E o verso 14, ó. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, de Perge da Panfilha para Antioquia da Pisídia. Repare que eles passam direto por Perge. E é em Perge que João Marcos sai. Por que isso aqui acontece? Agora vamos lá, eu vou dar mais um ouro para vocês aqui e vou encerrar a live. Acredita-se que foi aqui que Paulo contraiu malária. Por quê? Olha o que diz Gálatas capítulo 4, verso 13. Estou dando ouro para vocês. Tá? Gálatas capítulo 4, verso 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Ok? Vos foi uma tentação. Só que tentação aqui, na verdade, a conotação é de desprezo, ou seja, foi um desprezo, foi algo negativo. É o que Paulo está querendo dizer. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vocês sabem que eu estava enfermo quando preguei aos Gálatas. Que enfermidade é essa na carne que Paulo está dizendo? Duas possibilidades. Alguém acredita que Paulo pudesse ter epilepsia, e isso era visto com maus olhos, mas os Gálatas não fizeram caso disso. E há quem acredite, e eu fico com essa segunda teoria, de que Paulo tenha sofrido de malária. Por quê? Porque nessa região aqui de Perge, né, tinha um alto índice de malária. Um alto índice de malária. Por isso que na primeira vez Paulo passa direto, ele nem para poder pregar. E é nessa situação que João Marcos sai. Gente, a Bíblia não diz por que João Marcos abandona a missão, mas pode ser que ao ver a insalubridade, ao ver a dificuldade da obra, João Marcos tenha separado, tenha ido embora, porque não estava preparado para aquilo. Então há quem acredite, gente, eu não estou afirmando nada, mas que provavelmente aqui Paulo tenha contraído malária. E isso vai trazer complicações para Paulo lá mais à frente, ok? Então quando ele passa por Perge, por quê? Porque nessa ocasião aqui em Perge havia um índice muito alto de malária. Havia um índice muito alto de malária. Então há quem acredite que quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 4, verso 13 e 14, que ele fala dessa enfermidade que ele estava sofrendo, poderia ser a malária. E aí tem outros textos bíblicos que a gente vai somando e percebe que Paulo tinha alguma dificuldade física, sim, alguma enfermidade física, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, só dando aqui essa explicação para vocês. Do verso 16 até o verso de número 41 de Atos 13, nós vamos encontrar aqui o discurso de Paulo, ele pregando na sinagoga, e aí depois eles indo até os gentios para poder pregar, ok? Um ponto interessante aqui, em Atos capítulo 14, eles estão em Icônio, de Icônio vão para Listra. Quando eles chegam em Listra, Paulo cura um coxo de nascença. Eu vou encerrar aqui agora. Paulo cura um coxo de nascença. Repare que tem um contraste entre Paulo e Pedro no Evangelho de Atos. Atos, você vai ver, Pedro ressuscitando Dorcas, Paulo ressuscitando Eutico. Pedro cura um coxo em Atos 3, Paulo cura um coxo em Atos 14. Então sempre tem essa similaridade. Por que esse símile? Porque os dois são grandes apóstolos. E Lucas quer mostrar o nível de autoridade dos dois. O que Pedro fazia, Paulo também fazia. Pedro ressuscitava mortos, Paulo também ressuscitava. Pedro curava enfermos, Paulo também curava. Então Lucas está reforçando aqui o chamado apostolado de Paulo. Pegou aí? Não, para de graça. Estou te dando ouro aqui, irmão. Estou te dando ouro. Lucas, que é o autor de Atos, ele sempre vai estar mostrando aqui essa semelhança entre Pedro e Paulo. Por quê? Porque ele quer provar que Paulo, mesmo não tendo andado com Cristo, mesmo como o próprio Paulo diz, eu sou um obreiro abortivo, Paulo veio depois, fora do tempo,
Lucas está mostrando que Paulo está no mesmo nível de Pedro, que Paulo está no mesmo nível dos outros apóstolos, ok? Do mesmo jeito que Pedro e João levantaram um coxo, Paulo também levanta. Do mesmo jeito que Pedro ressuscitou morto, Paulo também ressuscitou. Então sempre há essa comparação aqui para fortalecer o ministério do apóstolo Paulo. E aí Paulo vai ser apedrejado em Icônio, Paulo vai ser apedrejado e dado como morto na primeira viagem missionária. Tá? E eu vou aqui terminar esse relato da seguinte forma aqui, ó. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, de onde eles partiram, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ok? Paulo, depois de ser apedrejado e dado como morto, ele se levanta, rodeado pelos discípulos, entra na cidade e ainda incentiva os irmãos, dizendo, ó, estão vendo o que eu passei? Estão vendo as pedradas que eu tomei? Importa que com muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. Se você está esperando facilidade, irmão, por isso que João vai dizer, não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Gente, Deus abençoe vocês, 8h20, tá? Lembrando, pastor, como é que eu faço para ter acesso a essas lives? 2199-436-2838. É só entrar em contato aqui, tá bom? Essa live de hoje não vai ficar gravada, mas assim que terminar aqui, eu vou enviá-la lá no grupo da Academia Queric. Se você quer participar do grupo, ainda tem como você participar. Faz aquele print aí, para você poder me marcar, beleza? Aquele print abençoado, vai lá. Aquele print para você poder me marcar, antes da gente encerrar. Vou desativar o comentário aqui. Vai lá. Foi? Beleza. Então, gente, Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, chama aqui no direct. Ainda tem vaga no grupo, tá bom? Ainda tem vaga no grupo. Essa live aqui, assim que terminar, eu vou enviar lá no grupo, tá? Todas as 5 lives vão estar lá, todas as 5 lives. Se você quiser esse conteúdo, a gente dá um jeito de entregar para você. Amanhã eu vou falar sobre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Na sexta-feira eu vou falar sobre as epístolas paulinas e a gente vai caminhando aqui dentro dessa imersão. Ó, beijo no coração de vocês, espero que tenha abençoado a vida de vocês. Meu amigo Rubem Macedo, saudade de você, amigo. Beijo no coração, tá? Deus abençoe e até amanhã, 7h27, o nosso compromisso. Não esquece, tá bom? 7h27 da manhã, eu tô aqui firmando meu compromisso com vocês. Ó, beijo no coração e até amanhã, permitindo Deus.